Olha como nosso Deus é sábio, presciente e de fato ele queria testemunhar contra a doutrina da Trindade. Deus sabia que essa doutrina iria ser construída em Constantinopla, debaixo do Império Bizantino, pelos papas e bispos católicos e que iria passar para dentro da Reforma e para dentro do mundo evangélico. E aí vem o livro do Apocalipse, que é o livro mais antitrinitariano da Bíblia. O livro do Apocalipse é o livro em que os trinitarianos jamais vão poder conciliar com a doutrina da Trindade. Vamos lá para as evidências. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 4. Ali João manda saudações da parte do Pai, da parte dos 7 Espíritos e da parte do Senhor Jesus para as 7 igrejas. Eu já vi trinitarianos, e você também vai ver, falando que esse texto fala da Trindade. Mas eles se tornaram tão cegos e tão surdos que qualquer coisa que eles veem uma divisão de 3, eles dizem que são 3 pessoas. Mesmo os apóstolos jamais terem falado essas coisas. Mas olha o que Deus fez logo na introdução do livro do Apocalipse. Primeiro, ele inverteu a ordem trinitariana. Ele mandou saudações da parte do Pai e ele usou a expressão aquele que é, que era e que há de vir. E a gente sabe que aquele que há de vir é Cristo. Lá no Apocalipse 11, verso 15, quando toca a última trombeta, essa expressão volta a aparecer, ela aparece também no Apocalipse 4, mas ela volta a aparecer no toque da última trombeta falando aquele que é e que era. E não tem mais a expressão o que há de vir, não pelo menos no grego, porque o Senhor Jesus veio, mas quando o Senhor Jesus vem, o Pai também vem. Então a sequência é, primeiro, saudações daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, dos 7 Espíritos de Deus, já não falou de 1, falou de 7, para confundir a Trindade. E em terceiro lugar, colocou Jesus. A doutrina da Trindade coloca o Pai como primeira pessoa, o Filho como segunda e o Espírito Santo como terceira. E eles dizem que isso não tem nada a ver com quem é maior e com quem é menor. Mas eles colocaram nessa sequência. Por quê? O Pai tem que ser o primeiro. Se não tem nada a ver a sequência, então eu posso dizer que o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade e que o Pai é a segunda e que o Filho é a terceira. Se você disser isso para eles, eles vão te parar na hora. Eles vão dizer que a ordem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se não tem importância, se não tem um maior que o outro, então não importa a sequência. Acontece que na doutrina da Palavra de Deus, o Pai era maior que o Filho, é maior que o Filho e sempre vai ser por toda a eternidade maior que o Filho. E isso não faz do Filho não ser Deus. O Filho é Deus com o Pai, mas o Filho é sempre menor do que o Pai. E eu não estou falando aqui de Testemunha de Jeová. Já deixo bem claro, Testemunha de Jeová é seita. Eu jamais farei parte dessa seita. Só que eu não preciso ser um trinitariano para crer na doutrina certa. Essa jogada quem faz são os trinitarianos. Se você não é como a gente, você é Testemunha de Jeová, como se não houvesse mais opção. E tem mais, se você não crê na terceira pessoa da Trindade sendo o Espírito Santo, você blasfemou, ou seja, te joga na morte. Então as pessoas com medo de blasfemarem acabam acatando tudo que ouvem da doutrina trinitariana. Mas olha o que o livro do Apocalipse vai fazer. Colocou o Pai em primeiro lugar, mandando saudações. Em segundo lugar, não colocou o Filho, colocou o Espírito e 7 Espíritos. Que é para a gente entender que não é visível, que não são 7 espíritos diante do trono. Assim como o Espírito Santo não está diante do trono, assim 7 espíritos visíveis como o homem não estão diante do trono, nem assentados em trono. E Jesus está como cordeiro no livro do Apocalipse. Prestem atenção, padrão das Escrituras. Quando o Pai e o Filho aparecem juntos no texto, o Filho sempre vai estar como Senhor e o Pai como Deus. Mas o Filho também é chamado de Deus em outros textos. Só que quando o Filho aparece junto com o Pai, os apóstolos têm a cautela de colocar o Filho como Senhor e o Pai como cabeça de todos. Paulo fez isso em 1 Coríntios 11 e voltou a fazer em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e o Pai é o cabeça de Cristo. O Pai está sobre todos. Quando o Pai e o Filho estão juntos, o Filho sempre vai estar em posição de inferior. E ele é inferior. Na fundação dos céus, ele ainda era inferior, porque ele é o Filho. Ele é aquele que vai dar testemunho do Pai. O Filho que era invisível e que sempre existiu com o Pai, passou a ser gerado como uma imagem visível para ser o primogênito de toda a criação de Deus. Assim como está escrito em Colossenses 1 e Apocalipse, o próprio Senhor Jesus disse que ele é o primogênito da criatura de Deus. Não no sentido de ter sido criado como anjo, mas no sentido de ter passado a existir do que é invisível. Então o Filho com uma imagem visível representa o Pai
que é invisível, mas tem uma glória visível ao redor do trono. Os anjos só conseguem ver a face do Pai por causa do esplendor de uma glória, mas a face do Pai realmente é vista na face do Filho. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que incrível isso, né? Então você vai ter essa sequência invertida logo no começo do livro do Apocalipse, já para confundir a Trindade. E veja, o Espírito de Deus, que não é a terceira pessoa e não é visível no céu, ele foi colocado como 7 elementos ou 7 poderes, 7 virtudes do Senhor, que estão lá em Isaías 11. Espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor, são 6, mas o próprio Senhor se coloca como o espírito da vida. Isso no próprio livro de Isaías e em toda a Escritura. Ao todo são 7, mas são coisas provenientes do Senhor. Assim como o Espírito Santo é um fogo, batismo com Espírito e com fogo, um fogo que nos prova. O Espírito Santo às vezes é derramado como chuva, mas o Espírito Santo não é um elemento, ele não é uma matéria e ele também não é uma pessoa visível. Ele é uma virtude que vem de Deus, assim como do sol vem raios solares sobre nós e dá vida para todo mundo. Assim é o Espírito Santo transmitido sobre o homem. E claro que se o Espírito é de Deus, ele pode ser chamado de Deus não porque ele é um outro distinto do próprio Deus. E Deus habita em nós porque o Espírito Santo foi enviado sobre nós. Por isso que muitas vezes na Escritura, no grego e no hebraico vai estar escrito o Espírito do Santo. Já começa a diferenciar de Espírito Santo, dando a ideia de terceira pessoa. Mas no grego também tem Espírito Santo. Mas também tem Espírito do Santo, só que eles não colocam isso, porque eles querem forçar a doutrina por nossa goela abaixo. Então, Apocalipse 1 já dá esse testemunho. E como eu estava dizendo, quando o Pai e o Filho estão juntos, você vai ver que o Pai é Deus e o Filho é o Cordeiro. Sempre vai ser assim, padrão da Escritura. E aí depois você vai ter o testemunho do próprio Filho, e aí depois do capítulo 1, você vai ter os capítulos 2, 3 e 4, onde o Senhor Jesus está falando com as 7 igrejas. E ali o testemunho é incrível, talvez seja o mais forte das Escrituras. O Senhor Jesus está falando com a igreja. E logo depois que ele fala, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se é ele que está falando, por que ele diz que é o Espírito? Porque é o Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo fala do Espírito do Pai e do Espírito do Filho. Não são 2 Espíritos. É o mesmo Espírito compartilhado entre os 2. É o mesmo poder envolvendo os 2. Por isso que está escrito, o Espírito de Cristo que está em nós que clama Abba Pai. Não é uma terceira pessoa. Então o próprio Senhor Jesus lá no livro do Apocalipse está mostrando isso pra gente quando ele fala: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes. Isso vai estar escrito. Agora olha o testemunho do próprio Filho para a igreja de Filadélfia. Amor fraternal. A igreja lá do tempo do fim, e vai entender a Escritura. O Senhor Jesus fala 4 vezes em seguida, dentro de um mesmo verso. Ele fala assim: aquele que vencer, eu farei coluna no santuário do meu Deus. Escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. E não sei o que, no meu Deus. Ao todo, no livro do Apocalipse, a expressão meu Deus aparece em 5 vezes, lá para 7 igrejas. Mas só nesse texto, o Senhor Jesus é enfático em falar que o Pai é Deus dele. Ora, se o Pai é Deus do Filho e não é o Filho que é Deus do Pai, quem que é maior? E o Filho está falando isso estando à destra de Deus. E ele está falando com a igreja porque enviou do seu Espírito para a igreja. Por isso que ele diz: escuta o que o Espírito diz. Ele não está dizendo: olha, escuta o que aquele que está do meu lado diz. A terceira pessoa diz. Por que não está escrito isso? Aquele que tem ouvidos, ouça o que a terceira pessoa diz às igrejas. Isso é o testemunho do Filho. Isso é contra a Trindade. A Trindade vai tentar filosofar em cima disso, mas ela não vai aceitar que o Pai é maior. Quando o próprio Filho está falando, o Pai é meu Deus. O Filho, através dessa frase, está falando muito mais do que o Pai é maior. Ele está falando, o Pai é meu Deus. Agora prestem atenção nesse outro testemunho, que é lindo. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 22, João está dizendo: e na Nova Jerusalém eu não vi santuário, porque o santuário dela é o Senhor Deus e o Cordeiro. Lembra do padrão? Quando o Filho está junto com o Pai, ele sempre é colocado como o Cordeiro, como o Senhor. Ou seja, eles colocam Jesus como o menor. E não foi falado do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquela pessoa que se você blasfemar contra ela, você não tem perdão. Você blasfema contra o Filho e tem perdão. Blasfema contra o Espírito e não tem. Por que que ela não é o templo? Porque só está Deus e o Cordeiro. Aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro do próprio Pai e dentro do próprio Filho.
podemos dizer que o Espírito de Deus é o próprio Deus e também que procede de Deus. E quando procede, dependendo do contexto, procede como fogo, procede como água, pode ser em forma corpórea de pomba para dar um certo testemunho, como eu já expliquei no canal, pode ser em forma de chuva, pode ser em azeite, pode ser em chamas de fogo, pode ser em fogo consumidor, pode ser provando, pode ser reprovando, pode ser castigando, pode ser em qualquer elemento da terra, como diz as Escrituras. Esse é o poder de Deus.